adorando a Baal, adorando o Senhor. Então veja bem, irmãos, a Atalia, hoje ela está sendo representada por quem, Romilson? Já que a Jezabel está representando a hierarquia na Igreja Católica, a Atalia está representando quem, Romilson? A Escritura é tão tremenda que nós conseguimos entender tudo quando nós pesquisamos. Martinho Lutero era um padre, ele saiu da Igreja Católica, e através dele veio a Igreja Luterana. Depois que ele morreu, ele fundou a Igreja Luterana, é uma igreja evangélica. Depois veio a Presbiteriana, a Batista, a Assembleia, foi vindo as outras. E a Igreja Evangélica, ela fez igualzinho lá, está lá no catolicismo romano, ela criou uma hierarquia, onde tem apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, evangelistas e diácono. Criou-se toda uma hierarquia. Então, uma nasceu da outra. A hierarquia das denominações evangélicas nasceu da hierarquia do catolicismo romano. As igrejas evangélicas saíram de dentro da Igreja Católica. Por isso que o livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 44, fala tal mãe, tal filha. Então, da mesma forma que a Jezabel, lá no Velho Testamento, fez de tudo para ocultar o nome do Eterno, Ial, a Atalia também fez para ocultar o nome do Eterno, o nome Ial. Da mesma forma que a hierarquia da Igreja Católica fez para esconder o nome do Eterno, as denominações evangélicas, a hierarquia das denominações evangélicas, os pastores, os presbíteros, os apóstolos e os evangelistas estão fazendo para esconder o nome do Eterno. Está entendendo, irmãos? A Bíblia, no Velho Testamento, o nome do Eterno aparece 6.828 vezes. Só que a Bíblia ficou na mão da Jezabel, da Igreja Católica, por mais de 1000 anos. O que ela fez? Ela mandou tirar todos os nomes do Eterno, onde estava no Velho Testamento e no Novo, onde aparecia Iod, Re, Vav, Re e Ial, e mandou colocar Senhor, porque Senhor é Baal. Você pode pegar qualquer dicionário que você vai ver que a palavra Senhor significa Baal. Se você pegar o livro de Oséias na Bíblia apologética, a Bíblia dos pastores, Oséias 2,16 até o 18 está assim, ó. E naquele dia o meu povo não me chamará mais de meu Senhor. Na Bíblia Almeida está assim, e o meu povo não me chamará mais de meu Baal, porque Baal é Senhor e Senhor é Baal. Então a Jezabel do Velho Testamento, ela era inimiga número 1 do nome do Eterno. Ela perseguiu Elias, Alial, porque ele pregava o nome do Eterno. E ela era contra o nome do Eterno. A Igreja Católica, a Jezabel, ela fez o quê? Ela tirou todos os nomes do Eterno que estavam no Velho Testamento e no Novo Testamento e colocou Senhor, para que as pessoas invoquem Senhor, invoquem Baal. Baal é Senhor. E hoje a hierarquia dentro das denominações evangélicas está fazendo a mesma coisa. Você vai falar para eles do nome do Eterno, eles falam, não, meu irmão, é Senhor, é Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, nós temos que invocar o Senhor, é o Senhor. Por quê? Porque é um sistema maligno criado por Satanás. Essas duas mulheres, elas estão trabalhando contra o reino do Eterno e contra o povo do Eterno. Está entendendo? Elas querem fazer você ficar na tribulação. Porque a Jezabel, mais a Atalia do Velho Testamento, colocou Israel debaixo de idolatria. A hierarquia da Igreja Católica e das denominações evangélicas está colocando você debaixo de idolatria. Por quê, Romeus? Porque a Jezabel do Velho Testamento trouxe os ídolos e colocou no meio do povo do Eterno, dos judeus do Zialdim. A hierarquia da Igreja Católica trouxe a trindade é a maior aberração. O Eterno não é 3 não, meu irmão. O Eterno é 1, seu nome é Ial dos exércitos, por isso que Ial diz, somente a Ial adorarás. Ele virou, ouve, ó Israel, Ial é 1, e só a ele adorarás e só a ele prestarás culto. Mas a Jezabel, a Igreja Católica, a hierarquia da Igreja Católica, veio e introduziu a trindade. Depois ela foi lá e tirou o nome do Eterno e introduziu Baal, o Senhor. Depois ela foi lá e tirou o nome Yalcha e botou Jesus, que significa isso é um porco. Botou Jesus, que significa isso é um porco. E aí, Romilson, e aí a Atalia, a filha dela, que é os pastores das denominações evangélicas, os pastores, sabe o que fez? A Atalia, os pastores, a hierarquia dentro das denominações evangélicas, pegou tudo que a mãezona ensinou e está passando para os crentes. Por isso que diz tal mãe, tal filha. Ezequiel 16, 44. Está entendendo, irmãos, o quanto a coisa é séria? A coisa é seríssima. E aí no livro de Apocalipse diz o quê? Apocalipse diz assim, ó. Tens aí os que seguem essa mulher, ela se afirma ser profetisa. Os pastores afirmam ser profetas do Eterno. Mas não são, são profetas de Baal. Eles pregam Baal, eles não pregam Yalche nem Ial, não. Eles pregam Baal, Senhor, 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 significa Baal. Olha em qualquer dicionário aí que vocês vão ver.
dicionário hebraico, aqueles grossos assim, pode olhar lá que você vai ver lá, Baal significa Senhor. Então, a Atalia e a Jezabel, as denominações evangélicas e a denominação católica, a igreja católica, trabalham para Satanás, enganando os crentes. Elas estão trabalhando, é o sistema maligno onde aprisionou os crentes. Vão fazer todos os crentes ficarem na tribulação porque não querem deixá-los conhecer o nome do Eterno. Lá no Velho Testamento, o que aconteceu? O Eterno levantou Elias, seu nome é Alial, que significa o Altíssimo é Ial. O próprio nome dele já confronta a Jezabel e a Atalia. O nome dele já confrontou, bate de frente. Está dizendo assim, ó, Ial é o Altíssimo, não é o Senhor, não é Baal. É Ial, Ial é o Altíssimo. É tanto que no capítulo 18 de 1 Reis, houve um confronto entre Elias, entre Alial e os profetas de Baal, os seguidores de Jezabel. Ele falou, vamos fazer um desafio aqui, ó. Se Baal, se o Senhor é o Criador, se o Senhor é o Criador dos céus e da terra, vocês vão invocar ele aqui. E ele vai mandar fogo do céu e vai consumir o holocausto de vocês. Se ele não é o Criador, eu vou invocar o nome do Eterno e se ele mandar fogo, esse vai ser o verdadeiro, esse é o verdadeiro Criador. Então ele fez um desafio. Aí eles invocaram Baal, cortou com lâmina, quase o dia inteiro, não aconteceu nada. Invocou, Senhor, 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 manda fogo, Senhor, porque Baal é Senhor, manda fogo, Senhor, e nada aconteceu. Elias, Alial, foi lá e orou, fez ali a cerimônia toda, e depois ele disse assim, ó Ial dos exércitos, se esse é o seu nome, manda fogo. O Eterno mandou fogo, mostrando que o nome dele é Ial e não Senhor. Por isso que no livro de Oséias diz, e o meu povo não me chamará mais de meu Senhor, porque Senhor é Baal. Tá entendendo, irmãos? Então a Jezabel, a hierarquia da igreja católica, e a Atalia, a hierarquia dentro das denominações evangélicas, desencaminharam os crentes. Nome errado, pessoa errada. Nome errado, morte. Lá morreram todos que invocaram Baal lá. Quando não caiu fogo, que Elias orou e caiu fogo, Elias orou e falou assim, pode pegar todos eles e matar. O que vai acontecer com os crentes da igreja católica e com os crentes das denominações evangélicas? Vão ficar tudo na tribulação. Porque está invocando o nome errado. O nome errado lá custou a vida deles. Aí os crentes viram, aí os pastores falam, não, irmão, não tem nada a ver não, ele conhece o nosso coração. Meu irmão, a escritura diz assim, debaixo do céu não existe nenhum outro nome, não é nome não, debaixo do céu do planeta Terra. Não é debaixo do céu do Brasil, da Itália, da França não, debaixo do céu do planeta Terra. Não existe salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só tem um nome que salva, Yahshua, o Mashiach. Porque nele está contido o nome do Eterno, Ial. Tá entendendo, irmão? Então o Eterno, ele levantou Alial naquele tempo para bater de frente com a Jezabel e com a Atalia. Hoje o Eterno levantou a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, existe a era da igreja de Tiatira, que é o catolicismo romano, a era de Laodiceia, que é as denominações evangélicas, que só prega prosperidade, e existe a Filadélfia, que está no meio, que somos nós. A Filadélfia está batendo de frente com a Jezabel e com a Atalia, está batendo de frente com a igreja católica e com as denominações evangélicas, levando o nome do Eterno, Ial e Yahshua, o nome do seu filho. Por isso que fala, na sua testa estará escrito, o meu nome e o nome do meu pai, Apocalipse 3, versículo 12. Porque para a igreja de Filadélfia foi revelado o nome do pai, Ial, e o nome do filho, Yahshua. Então ele virou e falou assim, porque vocês não negaram o meu nome, não estou falando de Jesus, não estou falando de Yahshua. Eu vos guardarei da hora da tribulação. A igreja de Filadélfia não vai passar pela tribulação. Por quê, Romeus? Porque a ela foi dado conhecer o nome do Eterno. A ela foi dado o mesmo Espírito que estava sobre Elias. A igreja de Filadélfia, ela tem o mesmo Espírito que atuou de Elias. Ela bate de frente com o sistema. Ela não aceita outro nome a não ser o nome de Ial e Yahshua. Por isso que ela vai subir. Por isso no livro de Apocalipse 14 fala, viu 144 mil que tinha na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Eles são virgens. Por quê? Porque eles não se macularam com mulheres, lá fala. O que é mulheres, meus? Denominações